E aí, família, como é que vocês estão? Beleza? Lembra que eu falei que eu ia trazer aquele vídeo falando quanto que eu já gastei do Monza? Então vamos pra lá, né? Sem enrolação. Vamos falar logo desse Monzão aqui, né? Que deu trabalho, deu dor de cabeça. A gente sofreu um pouquinho, mas no final ele tá aí, né? Tá rodando, tá funcionando. Tem coisas pra fazer ainda, mas já tá muito melhor do que ele já foi um dia, né? E bom, papo reto, eu vou deixar passando um videozinho aí de algumas anotações, não tem tudo, não tá muito detalhado, mas eu vou tentar falar o máximo pra vocês aqui sobre essas coisas aí. Bom, começando em 2023, né, que eu precisei fazer o motor do carro, saiu caro pra caramba. Depois eu vou falar ali dos valores, fica aí comigo até o final aí pra vocês verem os valores. Precisei fazer o escapamento, limpeza do cofre. E o que eu falo sobre limpeza do cofre? Cara, limpar os fios, o mau contato, tá ligado? Passar limpa contato, arrumar os plug, encaixar bem as coisas, entendeu? Deixar ele funcionando de novo, tudo funcionando legal, porque tinha luz que não acendia, tinha coisa que ficava dando mau contato, por exemplo, o fio da injeção ali, né? Ai, ai, os faróis, as lanternas, os pisca, tudo isso aí, entendeu? Limpei o radiador, limpei os canos, né? Passei o fluxezinho, depois deixei a mangueira correndo ali com o carro ligado. Depois passei, deixei um líquido de arrefecimento, né? Funcionando todo filé. Hoje o carro roda friozinho, de boa. Pegou uma ladeira ali, um vento, o bicho baixa lá embaixo a temperatura. Tá funcionando tudo legal. Tive aquela questão que eu precisei cortar as molas do carro, pra quem não viu. O carro já andou sem mola um tempão. Primeiramente eu cortei as molas e depois eu tirei elas, ficou sem nada, entendeu? Porque não tava muito legal. E aí não ficou bom também, né? Mas fizemos, né? Vivemos. Né, galera? 2024, eu não fiz muita coisa em 2024, galera. Por quê? O que aconteceu em 2024? Como eu tava andando com ele muito baixo, troquei a suspensão depois por uma suspensão a rosca. Aí eu estourei o cárter dele, cara. Acertei sei lá o que foi que eu acertei, se foi a entrada de algum portão. Mas estourei o cárter dele, cara. Ficou feio, tá? E vazou óleo pra caramba. Vazou tudo, né? Na verdade, ficou sem óleo. E nessa época eu já tava farto dos gastos que eu tive antes pra arrumar tudo isso que eu falei, né? E aí eu deixei o carro encostado um tempo. Ele ficou uns 4 meses encostado, tá? E 2024 eu nem anotei muito aqui, porque não teve muito o que fazer. Tipo, eu só troquei o cárter, botei óleo, olhei o que eu já tinha feito, se tinha alguma coisa ainda pra fazer. E é isso aí. 2025 tá meio por cima, tá, galera? Essas anotações aí, vocês não se incomodem tanto. Mas 2025 eu fiz o freio completo do carro, entendeu? Fiz sangria, troquei os tubos, troquei os tambores atrás, as pastilhas, as molinhas das pastilhas, troquei tudo isso aí, tá? Botei óleo novo no carro também. E usei um bocado, né, cara? 2025 o carro tava falhando bastante, porque ele tinha um problema de vazamento do fluido hidráulico, que é aquela da direção. Inclusive é uma manutenção que eu fiz depois, que resolveu um problema do carro. O que acontece? O fluido hidráulico do carro, ele vazava em cima do alternador, se eu não me engano. E aí o carro ficava doido de corrente, sabe? De corrente elétrica. Não dava corrente elétrica certo, o carro ficava doido. Batia a chave e demorava a pegar, porque tava tudo úmido ali, né? Não gerava corrente para ligar o carro. E aí é isso, o carro sofria para pegar. Eu achava que era óleo, eu achava que era bomba de óleo, eu achava que era um monte de coisa. Jamais ia suspeitar que era o fluido hidráulico vazando em cima do alternador. Então se você tem o reservatório aí do Monza em cima do alternador ali, já fica de olho nisso aí. Se ele estiver vazando, ele pode dar problema no seu alternador, pode até estragar o seu alternador, tá? E é isso aí, galera, 2026. Troca de óleo, arrumei a iluminação interna do carro. A interna aqui fiz o que eu pude fazer, né? Aqui também, no porta-luva, tá? E tem coisas para fazer ainda nesse 2026, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo esse ano, porque tem outros planos aí, que final do ano eu quero viajar, quero tirar férias, né? Tem um tempo que eu não viajo, eu quero viajar, cara. Quero ir pro exterior, quero ir lá pra Argentina, se Deus abençoar. Se Deus iluminar o caminho aí, a gente vai, né? Vou arrumar a saga do volante torto, que tá todo mundo incomodado com esse volante torto aqui, cara. Cara, carro de 30 anos, você vai se incomodar com volante torto, mano. Cara, vamos falar sobre volante torto, então.
O que acontece? Eu tenho que mexer ali, galera, na direção, tenho que mexer na suspensão, tenho que mexer, alinhar tudo ali no cofre certinho, pra daí eu pensar em alinhar o volante, entendeu? Porque talvez se eu arrumar aquilo ali, o volante já fique endireitado, talvez fique só 1 milímetro ou outro ali torto, e aí a gente resolve o que faltar, entendeu? Agora eu pegar o volante, sacar e botar reto, vai ficar torto, o carro vai ficar torto, o volante vai ficar reto, mas o carro vai ficar torto. E aí não é isso que eu quero, entendeu? Não é isso que eu quero. E é isso, cara. Falar sobre os valores agora. Vamos lá. Bom, quando eu comprei o carro, a gente tinha negociado esse Monza por 12 mil reais. 12 mil reais. Só que vocês sabem que eu fundi o motor dele e o mecânico pediu 9 mil para fazer o motor. 9 mil para fazer o motor, tá? Aí o que acontece? Fez o motor, tal, resolvemos e aí negociamos o carro de novo. O que acontece? O antigo dono cobriu 4 mil dessa manutenção. Então o carro fechou em 17. Né? Então pegamos o Monza por 17, com o motor feito, novo, zeradinho, motor acertado, cara. Esse cara mandou bem no motor. Ele até fala até hoje que esse motor aí tá liso, liso, liso. Quando ele fez, até hoje ele tá filé. Mas ainda vou levar para revisar. Já vai fazer uns 2 anos aí que... mais de 2 anos, né? Um pouco. Que fez o motor. E precisa levar para ele revisar lá, ver como é que tá as juntas, tudo certinho. Mas pelo que eu vejo aqui, que eu também não sou o cara de moer muito esse carro aqui, eu acredito que tá tudo tranquilo, tá? Tá. Daí em 2023 mesmo, gastei os 3 mil, porque foi aquela suspensão que eu comprei. E as outras manutenções que eu fiz ali. R$ 3.076 aproximadamente. Porque eu não coloquei gasolina. Eu acho que eu coloquei aqui óleo. Uma vez eu coloquei um óleo aqui. Eu acho que foi desse de 2023. Tá? E é isso aí. 2024, R$ 2.123. Porque eu gastei pouco, né? Foi o cárter que eu falei pra vocês. Uma coisinha ou outra ali que precisou trocar, entendeu? Umas coisas que eu comprei pra estética do carro também, que não precisava, mas comprei. Então é isso que eu falo, cara, que nem eu falei no último vídeo. Vocês vão comprar carro, o primeiro carro de vocês vão querer mexer, velho. Vão querer. Se você não viu o último vídeo, vê lá que tá muito bom também esse tema aí, tá? 2025, R$ 2.970 foi o que eu gastei. O que foi 2025? Foi os freios, foi mais coisa da estética, né? Coisa da interna, entendeu? Eu comprei, eu me arrependi um pouco, porque eu montei o som do carro, que foi um subwoofer e um módulo que eu comprei. E aí liguei, ele comprei fiação, essas coisas. E liguei os 269 que tem no tampão. Cara, me arrependi um pouquinho, porque não precisava do som, entendeu? O carro não precisava, ele tocava os 69, e aí o que acontece? Agora não toca mais, porque deu preguiça de mexer de novo. E esse aparelho aqui de som tá bem ruinzinho. Tá dando mau contato, tá caindo, liga o Bluetooth, ele cai o Bluetooth, entendeu? Então tem que arrumar tudo isso aí. Então isso não é prioridade para agora, entendeu? Vou mexer ali na direção e tudo mais e arrumar o volante. Aí depois a gente mexe nessas outras coisas mais confortáveis do carro, né? 2026, R$ 4.350. Então vocês estão vendo que todo ano eu tô tentando gastar pelo menos R$ 3.000, né? E esse ano já bateu 4 mil e pouco. É por isso que eu não quero gastar tanto mais esse ano. Porque eu tenho outros planos, né, galera? Planos pessoais, financeiros e tudo mais, né? Por que eu gastei tudo isso? Cara, muitas coisas eu fiz esse ano. Parte do freio também, mexi um pouco. Cara, mas fiz a transferência do carro, que até então eu não tinha feito, não tinha transferido pro meu nome. E aí precisei tirar a suspensão a rosca da traseira, porque não tava dando altura. E aí precisei tirar, tá? Então lá atrás não tem mais suspensão a rosca, mas na frente ainda tem. Beleza? E é isso aí, faz a média aí, dá mais de R$ 12 mil, não dá? Isso que eu não coloquei tudo, tá, galera? Não coloquei combustível, não coloquei... Cara, combustível gasta bastante, tá? Você tá pensando, Monza, é um tema que eu quero trazer pro próximo vídeo também, entendeu? Gasta bastante. Eu quero tentar fazer média um dia desses aí e mostrar pra vocês quanto que faz, né? É meio difícil sem o velocímetro, não marca ali os quilômetros, mas dá pra fazer tipo um GPS, né? E aí, tanque cheio, usa, vai num certo ponto, volta, enche o tanque de novo, vê quanto que deu e faz a quilometragem, né? Então, cara, pense bem a hora que você for comprar um primeiro carro, tá? E lembra daquilo que eu te falei, que o primeiro carro não pode ser um carro para restaurar completamente, tá?
Porque eu vou falar pra você, às vezes que eu deixei esse carro parado, eu já fiquei triste, mesmo tendo a minha moto. E mesmo tendo a Renegade pra usar ali de vez em quando, né? Porque não é minha também, né, galera? Não posso ficar abusando da Renegade. Então pense bem, cara. Seu primeiro carro, ele tem que andar, velho. Tem que andar. Tem que fazer a função dele, entendeu? E é isso aí. Esse é o recado que eu queria falar pra vocês. Mais de 12 mil já gastei, sem contar o combustível e malemar, serviço ou outro ali, às vezes que a gente faz meio rapidão assim, ou coisinha que a gente compra ali numa autopeça ou coisa assim, ou ferragens, né? Pra dar uma ajeitada no carro, né? Alguma coisinha, detalhes. Sem contar essas coisinhas, só comprinha de Mercado Livre, ou levar pra alguém fazer alguma coisa, entendeu? Então faz as contas aí, galera. O carro foi 17, já gastei mais 12. E aí? Por quanto você acha que eu venderia esse carro? Cara, valor sentimental, né? Porque FIP não dá pra pedir nesses carros, vocês sabem. Beleza? Fica aí o recado pra você pensar que ter um projeto não é coisa fácil não, velho. Não é fácil não, tá? E o primeiro carro você tem que pensar muito bem, beleza? Vou fazer outro vídeo aí pra falar as melhores opções aí de primeiro carro. E provavelmente já deve ter aqui na sugestão do YouTube. E se tiver, já clica, vê aí. Pra você ficar ciente, cara, do que é ter o primeiro carro. Qual você deveria escolher, suas opções, entendeu? Fechou? Obrigadão aí, fiquem com Deus. Deixa seu likezão, sua inscrição se você gostou do vídeo, se as informações foram úteis, né? E tamo junto. Um abraço, falou, fui!